Olá a todos, estamos aqui de novo com mais um episódio do podcast do Campus Instituto Lisboa. E hoje estamos aqui com o presidente Moura, que é o presidente da Estaca de Lisboa. Seja muito bem-vindo, é um prazer. Gostaríamos de começar fazendo uma pergunta. Sabemos que o presidente foi licenciado em Sociologia, né? Entretanto, descobriu a paixão pela cozinha. Como foi essa descoberta? Como descobriu essa paixão para uma área tão diferente? Antes de mais, obrigado pelo convite. Estou muito feliz por estar aqui mesmo, muito animado com esta iniciativa. E obrigado também pelo tema e por o interesse também por esta área profissional. Sim, é verdade, eu estudei Sociologia. No fundo, o sonho que eu tinha era ser professor. Eu sempre quis ensinar. O ensino sempre foi uma paixão muito grande. Mas, quando eu vim da missão, eu tive a oportunidade de ter os meus pais, que tinham um restaurante. Na verdade, eu já tinha tido uma pequena experiência quando tinha 15 anos. E trabalhei 3 meses num restaurante na Figueira da Foz. E acho que ficou um bichinho, algures no meu coração. E quando eu voltei, comecei a trabalhar no restaurante dos meus pais. E quando decidi então que tinha que ir para a faculdade, o curso que me veio à mente foi Sociologia. Primeiro por causa de um professor que eu tive no 12º ano, que eu adorei a forma como ele ensinava, como ele falava da disciplina. E depois porque eu sempre pensei que, sabendo um pouco mais acerca da sociedade, dos fenómenos sociais, todas as coisas envolventes, porque a sociologia é muito abrangente. Tem sociologia da educação, sociologia da religião, sociologia política. Então eu sempre pensei que ao estudar um pouco mais acerca disso, eu também poderia estar mais bem preparado para ser professor. Só que depois comecei a trabalhar com os meus pais, para também poder pagar a faculdade, e todo aquele mundo da restauração, que não é só cozinha, é o lidar com o público, é também depois a parte da gestão, né? Fazer escolhas, ter a minha própria liberdade para fazer escolhas, ficou uma paixão. E já vão 22 anos, e apesar da minha mãe sempre dizer isto não é vida para ti, não vais ter fins de semana, não vais ter feriados, e é um facto, ainda para mais, tendo um dos restaurantes num centro comercial, é muito trabalho, mas é uma bênção e dá-me liberdade acima de tudo, o que nos dias de hoje é importante também termos essa liberdade. Eu tenho uma pergunta, presidente. Qual um prato assim que o senhor mais se identifica em fazer, que tem gosto assim de fazer? Pronto, eu trabalho em 2 áreas. Primeiro tenho o restaurante ali em Loures, na zona entre Loures e Odivelas, que é comida mediterrânica. Esse restaurante é um restaurante que é um franchising, então muito daquilo que nós fazemos ali já está idealizado pela marca, né? Pelo master. Trabalhamos com comida da Grécia, ali do Chipre, da zona do Chipre, Turquia, né? Líbano, Israel, essa comida típica mediterrânica. Mas aí eu fico sempre muito preso àquilo que é a marca, né? Não posso ser muito criativo. Há 2 anos arrisquei, né? Abrimos uma hamburgueria, e aí sim, aí foi com uma marca própria, com ideias próprias, com molhos, misturas, algumas experiências, quilos a mais também, né? Porque temos que experimentar, então tudo fica assim um bocadinho mais ampliado. Mas eu diria que a hamburgueria talvez seja não é um carinho maior, mas como tenho mais liberdade para poder fazer essas experiências e ter esse espírito criativo, pronto, há um bocadinho mais ainda de paixão, apesar de o outro restaurante mais antigo, pronto, foi o que me deu faculdade, família, esta liberdade que eu tenho também para poder servir nos chamados. Tudo isso provém deste primeiro restaurante, né? E então é mais ou menos este sentimento. E essa mudança que você fez na sua vida, quão importante foi na sua vida? Acreditar nessa mudança ou ter a esperança de que as coisas iriam dar certo ao fazer essa mudança na sua vida? Pronto, pode não haver esta oportunidade para todos, okay? Nós podemos fazer aquilo que nós gostamos, né? Eu acho que todos nós temos uma paixão, ou 2 ou 3, não temos que viver única e exclusivamente apenas uma paixão ou uma inclinação, digamos assim, profissional. Eu acho que ao longo do caminho nós também vamos mudando um pouco a nossa perspectiva e se nós formos sempre ativos e procurarmos sempre conhecer coisas novas, às tantas até podem despertar novos interesses. Mesmo quando nós já estudamos na faculdade, já tiramos o nosso curso, até já estamos numa área profissional, podemos sempre desenvolver novos interesses, às vezes quando não estamos à espera. E isso é importante nós sempre estarmos alertas e atentos
não rejeitarmos nenhuma oportunidade de mudarmos também a nossa perspectiva, porque o mundo hoje em dia está muito competitivo, o mundo do trabalho está muito competitivo, por isso é importante nós termos esta versatilidade e estarmos sempre dispostos a aprender coisas novas, porque nunca sabemos quando é que é a nossa paixão. Apesar de eu gostar muito de ensinar, pronto, e agora aqui se calhar já passando um pouco mais à frente, o Evangelho depois acabou por proporcionar essa oportunidade. Okay? Eu profissionalmente não dou aulas, não sou um professor, mas muitas vezes na igreja tenho essa possibilidade. Então, às vezes há coisas que nós tomamos como tem que ser assim, mas há outras formas ou o Senhor às vezes, muitas vezes dá-nos outras possibilidades de nós fazermos a nossa paixão, mas não profissionalmente às vezes na igreja, muitas vezes na igreja, que é o que acontece no meu caso. O meu sonho, ou o meu curso, é mais praticado na igreja do que propriamente na minha vida profissional. Então, é essa visão que às vezes me ajuda também a ter ânimo, né? E olhar para o futuro com esperança. Né? Eu lembro, quando eu estava a estudar na República Tcheca, no Kumor Academy, um dos mentores, ele estava a ensinar um princípio e a palavra era pivot, né? Que significa mudar. Né? E aquilo que você falou sobre termos aquele desejo de aprender coisas novas, eu acredito que é importante para nós hoje. Estamos numa idade em que estamos buscando fazer metas, estamos com objetivos, estamos a colocar prioridades na nossa vida e as coisas elas mudam. Não é? Quando confiamos no Senhor, acredito que as coisas mudam para melhor. Exatamente. Não há. Temos que ter. O mais importante, na minha opinião, é estarmos atentos. Porque às vezes nós estamos tão distraídos que esquecemos de nós mesmos e daquilo que é oportunidades de nós progredirmos em outras coisas que nós não estamos a contar. E esta vida é repleta de coisas, de surpresas que vão nos surgindo na vida. E entretanto, também já surgiram outras paixões. Eu já tive planos para abrir escolas de formação profissionais, já tive planos para criar equipas de desporto, de futebol, okay? Mas estamos a falar de ideias, projetos, de papel. Ou seja, são coisas que vão surgindo e o importante é nós nunca rejeitarmos nada, não é? A princípio, estamos sempre dispostos a poder desenvolver e às tantas podem surgir oportunidades de nós seguirmos em frente com estes sonhos e conseguirmos, no fundo, ter liberdade financeira, né? Que é o que nós desejamos, todos nós desejamos. Não é? Para nós jovens, muitas vezes é muito difícil nós conseguirmos decidir o que cursar, né? Que profissão seguir, a nossa vocação. Então, que conselho, assim, o presidente dá para os jovens que estão perdidos, que não sabem o que cursar? Eu acho que o mais importante é vocês, primeiro, tentarem descobrir a vocês mesmos. Né? Saberem quais é que são os vossos gostos. Né? O que é que vocês realmente gostam, mesmo que possa ser uma área muito difícil, algo praticamente impossível, descubram o que verdadeiramente vocês gostam. E depois não fechem as portas a nada, porque às vezes o que pode ser uma oportunidade fora deste contexto do sonho pode abrir muitas portas para que vocês, entre as linhas, consigam chegar à vossa meta. A vida é uma vida longa, né? Às vezes as coisas não nos caem logo do céu. Eu tive que esperar 18 anos até conseguir abrir o restaurante lá dos meus sonhos, né? Que me deu essa capacidade de fazer criações e às vezes experiências, e às vezes os clientes dão as próprias ideias. Se calhar pode fazer aqui uns cogumelos, pode fazer qualquer coisa, e nós vamos sempre ouvindo e vamos melhorando, mas demorou 18 anos, né? Não foi logo, as coisas foram surgindo. E eu acho que os jovens que possivelmente possam estar perdidos, o meu conselho principal é que se descubram eles mesmos, que possam pensar naquilo que verdadeiramente gostam. Porque todos nós temos gostos diferentes. Aquilo que pode servir para mim pode não servir para outros, e ramos também diferentes. Mas principalmente não rejeitem nada. E não desanimem quando as coisas começam um pouco diferente daquilo que vocês imaginam. Okay? É aproveitar todas as oportunidades, aprender, estar atentos, né? E sempre possível, né? Ir aprendendo mais, sempre com o foco naquilo que verdadeiramente as pessoas gostam. Né? E acho que isso é o mais importante. A orientação de Deus nesses momentos é muito importante também, né? Porque nós jovens, particularmente, a gente tem um desejo no nosso coração e às vezes queremos agir por conta própria, né? Mas às vezes não chega tão nítido assim o que realmente nós queremos. Mas quando nós pedimos a Deus a ajuda, eu acho que tenho certeza que Ele vai nos ajudar a trilhar um caminho
para poder alcançar nossos objetivos, né, na vida. Sem dúvida. Eu não tinha esta perspectiva no que diz respeito ao curso de Sociologia. Por acaso até foi numa conversa em casa, num jantar, em que estava lá a minha sogra, né? E nós estávamos a falar sobre estas questões e às vezes batia a frustração, porque uma pessoa tira um curso, tem um sonho, mas as coisas depois não se proporcionam. Apesar de eu ter este gosto também especial pela cozinha, também gostava de dar aulas, né? Se calhar numa faculdade, né? Acho que era uma coisa que eu gostava de fazer. E por acaso até foi mesmo a minha sogra que chamou a atenção sobre relativamente ao curso. E ela disse-me, Ricardo, talvez o curso que tiraste não era para a área profissional. Era mesmo para o chamado na igreja. Para os chamados, para lidar com as pessoas, para saberes compreender, às vezes, coisas que acontecem. Nós, em Sociologia, estudamos muito os fenómenos da família, das questões da juventude, né? Estudamos muito isso. E pronto, não é que eu uso Sociologia no chamado, não é isso que eu estou a querer dizer. Não é? Eu tento sempre, como é óbvio, buscar os manuais e o espírito. Mas há realmente algumas técnicas que nós aprendemos, como se calhar se eu tivesse estudado de Psicologia, né, também poderia ter algumas técnicas que no que diz respeito ao Evangelho também poderiam funcionar. E aqui funciona, por isso, às vezes mesmo quando nós gostamos de uma coisa, mas a vida não nos proporciona essa oportunidade, eu acredito muito que o Evangelho nos ajuda a entender que o Senhor ele está a olhar por nós. Ele sabe quais é que são os nossos gostos, Ele sabe quais é que são os nossos desejos, e que se forem justos, Ele vai encontrar uma forma de nós nos sentirmos satisfeitos. Neste momento eu sinto-me satisfeito porque, por vezes, eu tenho mesmo que aplicar Sociologia ao lidar com as pessoas. Sim. Então, isso a mim completa-me, deixa-me feliz. Né? Não ganho dinheiro com Sociologia, não é a Sociologia que me dá o meu sustento, mas ajuda-me muito em muitas situações da Igreja, que no fundo é aquilo que nós também buscamos, né? Ajudar a Igreja a crescer e a progredir. Eu acho que uma coisa que nós podemos aprender com a sua história é que muitas vezes nós planeamos o nosso futuro e temos aquela meta na nossa cabeça que é o que é melhor para nós, mas Deus mostra-nos que não é bem assim, que Ele tem um percurso que é muito melhor para nós, mas que nós não conseguimos ver. E, por exemplo, na sua vida, passo a passo, foi descobrindo essa sua vocação. Não foi algo que sempre teve a meta de chegar, mas foi passo a passo, Deus foi-lhe dando esse objetivo, pronto, e é a profissão que tem atualmente, não é? Sim, é importante nós temos o foco, mas também às vezes não ficamos demasiado focados só naquilo. Acho que é aquilo que eu aprendo também com a minha história, que nós aprendemos com a nossa história, né? Sim, como é óbvio, não é só com a história dos outros, é que nós podemos ter as metas, podemos ter os objetivos, podemos ter o desejo, mas também temos que ter o espírito aberto, o coração aberto. E não ficarmos demasiado focados ao ponto de frustrarmos se as oportunidades não nos surgirem logo. Não ficarmos frustrados. Eu há pouco disse que, de certa forma, por vezes sentia frustrado, né, por não conseguir por ter tirado um curso. Acho que todos nós tiramos um curso, queremos logo, né, fazer com que as coisas aconteçam, gostaríamos que as coisas aconteçam logo. Mas pronto, depois o Senhor mandou um anjo, né, neste caso, através da minha sogra, que me fez entender a verdade, fez-me entender, dar-me esta perspectiva diferente, né, esta perspectiva que, pronto, realmente há outros propósitos, o Senhor tem outros propósitos para a nossa vida, e nem sempre aquilo que é a nossa visão é a visão do Senhor. Realmente é muito difícil, às vezes, encontrar uma direção, né? E a igreja me ajudou muito também em relação a isso. Eu falo experiência própria, porque quando eu terminei o 12º ano, eu ainda não tinha ideia do que cursar. Eu lembro que eu orei bastante a Deus e consegui descobrir realmente algo que eu gostasse de fazer e algo que eu queria para o meu futuro. Então, às vezes, nos sentimos perdidos, mas confiar em Deus é realmente essencial. Sem dúvida, mas houve alturas em que eu também me sentia assim, é normal, nós chegamos da missão, eu depois servi missão, e depois quando cheguei, apesar de eu já ter a possibilidade ou a bênção, que lá está, nem todos os jovens têm essa possibilidade também, não é? Que foi ter já um lugar onde eu podia trabalhar, ter também ali um suporte familiar que me ajudou também a não ficar totalmente desequilibrado, mas também tive que ter as minhas lutas, não é? Principalmente como eu falei há pouco, não querendo ser repetitivo, quando, pronto, a minha mãe às vezes incentivava e dizia, tu, né, segue o curso, não fiques aqui. Porque ela sabia, ela própria também já tinha trabalhado numa outra área, numa área de saúde, mas um projeto com o meu pai acabaram por se juntar os dois e seguir em frente com aquele projeto. Mas ela avisava muito e dizia, olha, que isto é uma vida difícil, é uma vida, né, que tira muito do nosso tempo,
Mas pronto, mas a paixão foi mais forte. Mas houve momentos em que eu me senti, será que é isto? Então e agora estou a tirar o curso, estou a investir em mim mesmo. E depois também há sempre aquela coisa, depois entretanto surgiu a Catarina na minha vida, que também já era muito independente, felizmente, né? Sempre já tinha o trabalho, já estava a estudar, mas são sempre questões que nós temos e sentimos-nos um pouco, para dizer, é óbvio que numa escala em que, pronto, eu estava perdido, mas estava sustentavelmente perdido, digamos assim, porque eu tinha trabalho. É mais difícil quando é um jovem que não tem trabalho, está sem saber muito bem o que fazer. Mas nestes casos, eu continuo a dizer, não querendo insistir, é mesmo não fechar o coração a nada. Em qualquer oportunidade que o Senhor der, Ele vai proporcionar um caminho ou uma forma para nós conseguirmos chegar aonde nós queremos chegar. Se nós fizermos, como há pouco também, se buscarmos o Senhor em oração e perguntar se realmente aquela é uma oportunidade boa para mim, se eu vou crescer, se eu vou aprender alguma coisa, mesmo que não seja a área onde nós tiramos o curso ou desejamos, eu acho que o Senhor vai trazer no nosso coração esse sentimento e vai nos dar oportunidades. Às vezes até pode ser uma conexão ou um conhecimento, um colega de trabalho, um patrão, alguma coisa do género, que depois pode abrir portas no futuro. Há muitas histórias destas e eu felizmente posso-vos dizer muito rapidamente que já tive alguns funcionários durante estes 22 anos no restaurante mais antigo. Felizmente não tivemos muitos, porque os funcionários ficam lá muito tempo, o que é bom sinal. É um sinal que não somos assim tão maus. Mas eu posso dizer com alguma alegria que provavelmente, não digo todos, mas grande parte deles, eles depois conseguiram seguir as suas áreas profissionais. Ainda agora há muito pouco tempo, uma jovem que trabalhou connosco 7 anos, por acaso ela era ucraniana, ela tirou o curso de farmácia, trabalhou connosco 7 anos, em restauração que nada tem a ver. Uma das clientes, porque no centro comercial tem uma farmácia, gostava muito do atendimento dela, e assim que ela terminou o curso, ela foi trabalhar para a farmácia. Hoje trabalha na farmácia do Colombo. Então lá está, ela estava a trabalhar na restauração. E o sonho dela era trabalhar na farmácia. Foram 7 anos que ela esperou ali. Pronto, não foram 7 anos que ela estudou, 4, creio eu. Mas foi mais algum tempo que ela esperou. Mas mesmo não sendo membro da igreja, né, eu creio que foi-lhe dada uma oportunidade para que ela pudesse, de uma forma assim um pouco não tão convencional, seguir o seu sonho. E hoje está a trabalhar na LK. Mas como ela, tivemos mais 2 ou 3 funcionárias que seguiram a sua área profissional. Então, para vocês aí de casa, está em dúvida de poder seguir a carreira, qual curso deve seguir, possamos usar o exemplo do presidente Moura, né? Muitas das vezes o Senhor, a gente está cursando algo bom, mas Deus está preparando algo excelente para nós. E possa ser que, futuramente, como o presidente usa, né, a sociologia, usa na igreja, enfim, no seu dia a dia, né? E foi pela paixão, pelo amor, né, a parte da comida, né, da restauração, que pôde ganhar o coração do presidente. E para vocês, jovem, que tem essa dúvida, possa seguir o exemplo, né, de vida do presidente, que já está há 22 anos na restauração. Não parece. Mas é muito interessante, eu gosto muito desse tema, porque comida, né, eu gosto muito de comer. Então, é um tema bem interessante, bem legal. Algo que eu pude tirar daquilo que o presidente Moura falou foi que nós precisamos ter um foco. Independente de nós termos uma paixão, um objetivo, precisamos ter um foco, né? Então, antes de eu fazer uma pergunta, presidente Moura, deixe aí nos comentários qual que é o seu foco, né? Compartilhe conosco aquilo que você procura e esteja de mente aberta para as oportunidades que vão aparecer na sua vida. E, presidente Moura, tendo esse foco que nós precisamos ter na nossa mente, quais são alguns hábitos, algumas coisas que nós podemos fazer para ter nossa mente aberta a essas outras oportunidades? Eu acho que nós temos que explorar. Né? Acho que explorar é a palavra certa. Ser curiosos. Ser curiosos, é explorar. Às vezes os meus filhos vêm não muito tempo, porque pronto, com o restaurante eu não tenho assim muito tempo para estar ali a fazer o scroll, né, como se costuma dizer, mas às vezes eu estou a fazer e os meus filhos, eles veem que às vezes estou a ver receitas, coisas assim
estranhas, né? Invenções, né? Coisas... mas é uma forma, às vezes eu olho para aquilo e digo, não, isto não vai funcionar. Não, isto pimenta com outro ingrediente qualquer não funciona. Mas é sair um pouco da zona de conforto, é não ficar ali também fixo naquilo que é o que nós temos, e por isso é que a hamburgueria me deu esta paixão especial, que é de fazer criação. Também não se assustem, né? Porque não faço experiências. Né? Não faço experiências para os clientes, não faço nada... Né? E quando faço alguma experiência, experimento primeiro, né? Vejo tudo corre bem, e depois então ponho na linha, né? Não invento. Nós temos um cardápio, né? Decente, digamos assim. Mas é mesmo isso, é explorar. É explorar aquilo que é os nossos gostos, os nossos, aquilo que nós temos vocação, não ficarmos presos àquilo que até mesmo aquilo que aprendemos na faculdade, porque agora aqui, voltando um bocadinho à sociologia, uma coisa é o que nós aprendemos na faculdade, depois às vezes é a prática, né? É o mundo. Eu depois tive a possibilidade, felizmente, numa oportunidade, lá está, de tentar sair um pouco da minha zona de conforto. Eu sabia que não ia ganhar nenhum dinheiro com isso, mas eu durante 3 anos eu estive a dar aulas na Faculdade Sénior de Loures, numa escola de pessoas acima dos 65 anos. Existem estas universidades séniores praticamente em todas as câmaras municipais e voluntariamente há pessoas que vão e vão dar essas aulas de várias disciplinas. Lá está. Eu não ia receber nada por aquilo porque era voluntário. Eu podia dizer, não, vou estar a perder o meu tempo, era 1 hora por semana, mas às vezes é o compromisso, né? Para além das coisas que eu já tinha que fazer, mas foi uma experiência muito, muito rica, extremamente rica. Fiz amigos, que também alguns deles tornaram-se clientes, porque depois às vezes, vou lá conhecer, depois foram lá. Né? Não quer dizer que ganhei dinheiro com isso, mas indiretamente depois criou-se muitas amizades, muitas experiências de vida também. E pronto, e nem tudo às vezes tem a ver com o dinheiro. Às vezes estas experiências enriquecem-nos para quando surgem oportunidades nós estejamos mais tranquilos. Eu já sei o que é dar uma aula dentro de uma sala, dar uma classe. Né? Sei o que é ter alunos de 20, 30, para além daquilo que nós já fazemos nas nossas escolas dominicais, né? E quórums e sociedades de corros e moças. Né? Também neste contexto profissional eu já sei o que é dar uma aula, ainda que fosse de forma voluntária, sem ganhar nada. Então, às vezes, nós também temos que aceitar estas oportunidades, não ver o dinheiro como o foco. O dinheiro faz falta, como é óbvio, né? Nós não vivemos do ar, mas estarmos também alertas para estas oportunidades que podem enriquecer a nossa forma de fazer as coisas, dar-nos oportunidades de conhecermos muitas pessoas, que também podem abrir portas, e, acima de tudo, enriquecer o nosso currículo. Porque se um dia alguma coisa acontecer e eu lembrar-me que quero dar aulas ou qualquer coisa, posso pôr lá que foram 3 anos em que eu dei, e possivelmente se calhar alguém, olha, pelo menos não vem do zero, né? Já fez alguma coisinha, já sabe o que é estar numa sala de aula, ensinar umas coisitas. Então acho que isso é positivo. O presidente citou os filhos. Como concilia o tempo entre ser pai de 3 filhos, ser gerente de 2 restaurantes e ainda por cima ser presidente da Estaca de Lisboa? E a esposa também. É importante. Como concilia tudo isso? Como arruma tempo para tudo? Eu lembro-me de um discurso, creio eu, do Elder Bednar, em que ele falou acerca disso, acerca do tempo. Acerca daquilo que... E também tem outras coisas também, às vezes, que eu medo que não devia me meter, né? Mas medo... Temos agora aí um torneio de futebol que vamos fazer e tudo, e estamos a organizar, então... parece que eu não sei estar quieta, porque a minha esposa diz, não sabes estar quieto. Mas, efetivamente, aquilo que eu aprendi desse discurso e que tem-me ajudado na minha vida é... Quando estamos com a família, focamos na família. Quando estamos no trabalho, focamos no trabalho. Quando estamos na igreja, focamos na igreja. É óbvio que isto às vezes é um pouco teoria, né? Há sempre momentos em que não conseguimos desligar totalmente de uma coisa da outra. Mas eu acho que aqui vem a palavra equilíbrio. Não é? E o equilíbrio também vem muito da palavra escolha. É nós escolhermos, sermos sábios ao ponto de fazer escolhas corretas na nossa vida. Então, quando nós sabemos ou somos sábios na forma como nós usamos o nosso tempo, nós conseguimos estar em todas as frentes. Conseguimos ter tempo para a família, conseguimos dedicar aos filhos. Não minto que sou muito abençoado pela esposa que tenho. Sou muito abençoado, porque ela
assim muito rápido, é uma máquina mesmo. Uma máquina. Mas também foi sabedoria escolher a esposa, né? Também é preciso ser sábio. Mas sem dúvida, cada coisa precisa do seu tempo. Eu, quando estou no trabalho, tento focar ao máximo no trabalho. É óbvio que às vezes tenho solicitações dos irmãos da igreja, não é? Que ligam ou deixam mensagem. Às vezes eu não consigo atender logo, não é por mal, porque não posso. Estou no balcão, olha, espera aí que eu vou atender aqui. Não posso fazer isso. Mas tento sempre ter um tempo. Às vezes os bispos da Estaca de Lisboa já sabem que ali, mais ou menos por volta das 22h30, às vezes eu mando os áudios e tudo, porque é o tempo que eu tenho depois de desligar do trabalho para resolver algumas coisas que ficaram pendentes durante o dia. E pronto, infelizmente agora temos a tecnologia, temos os áudios, não temos de estar a ligar, a acordar ninguém, ou mandamos uma mensagem. Então acima de tudo, é termos equilíbrio no nosso tempo. E também fazemos algum planeamento. Planearmos também certas horas que vamos dar à família, certas horas que vamos dar à igreja, certas horas que vamos dar ao trabalho, porque assim não temos muita escolha, né? Os patrões dizem o que temos que fazer. E aos estudos também, no vosso caso, quando jovens adultos, também têm os estudos, também têm que se concentrar nos estudos. Então acho que tudo dentro do seu tempo pode ser fazível, digamos assim. Só para finalizar, Presidente Moura, podia deixar-nos o seu testemunho? Com certeza, sou muito grato pela oportunidade que tenho de ser abençoado pelo Senhor, de poder ter a capacidade de escolher. É óbvio que na minha vida também já fiz algumas escolhas que não foram tão bem sucedidas, mas graças ao Evangelho, graças também àquilo que é uma rotina que o Evangelho nos ajuda a ter, a oração, a leitura das Escrituras, né? Até mesmo as reuniões da igreja, as experiências que nós temos na igreja, de falar em público, de dar aulas, de interagir uns com os outros, tem sido uma bênção muito grande na minha vida profissional. Por isso, jovens, mantenham-se firmes, aproveitem também a experiência que a igreja vos dá. Né? Tentem aprender tudo o que podem aprender, porque o mercado de trabalho está bravo, não é? E nós precisamos de estar atentos a todas as competências que o Senhor nos dá, talentos e aptidões, para conseguirmos ter sucesso nesta vida. Eu acredito que é possível, que o Senhor nos ama a cada um de nós, que Ele está desejoso de nos abençoar com tudo aquilo que nós desejamos, e se fizermos as escolhas certas, vamos ser bem-sucedidos. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Muito obrigada. Eu aprendi muito com este podcast. Espero que vocês que estão aí desse lado também tenham aprendido, tenham aproveitado deste tempo connosco aqui juntos, e espero que estejam cá para o próximo episódio. Não se esqueçam de se inscrever no canal, ativa as notificações. E não se esqueçam, este podcast é feito pelos jovens para jovens. Boa! Segue o Instagram e até a próxima. E ativa o sininho. Valeu, boa!